Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 4 de abril, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João no capítulo 13, versículos de 21 a 33 e de 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido. Jesus sabe que a morte está muito próxima, que está chegando a Páscoa, em que ele celebrará sua Páscoa definitiva, sua passagem deste mundo para o Pai, para vencer o pecado e a morte e trazer a libertação, a salvação e a paz. E então Jesus testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Jesus sabia muito bem quem era o traidor, mas mesmo assim o chamou para ser apóstolo. Acreditou que ele pudesse se converter, que ele pudesse mudar de vida. Jesus sempre acredita em nós, mas depende de cada um de nós tomar uma decisão, fazer uma escolha. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram desconcertados e começaram a olhar uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Ninguém imaginava que no meio daquele grupo de 12 apóstolos poderia haver um traidor. Mas, infelizmente, a traição está entre nós. E muitas vezes também nós somos traidores, pois traímos Jesus por qualquer motivo. Abandonamos uma missa, deixamos de ajudar o próximo, abandonamos a vida de oração por qualquer motivo. Então, é preciso que nós, ao invés de ficarmos olhando uns para os outros, examinemos a nossa própria consciência e busquemos a nossa conversão. Um discípulo a quem Jesus amava estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele soubesse, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Aqui nós vemos a curiosidade. Infelizmente, eles não deviam ficar assim. Cada um deveria examinar a si mesmo e pensar: será que eu sou o traidor? Será que estou disposto a dar a minha vida por Jesus? Não julgar as pessoas, não condenar as pessoas, mas examinar a própria consciência. Jesus respondeu: o traidor é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Aqui nós observamos que aquele que comia com Jesus, aquele que estava próximo de Jesus, o traiu, o vendeu por 30 moedas de prata. Nós sabemos bem que isso, com certeza, trouxe grande dor ao coração de Jesus. Mas nem por isso ele deixou de amar, nem por isso deixou de perdoar e de chamar os apóstolos e os discípulos. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens de fazer, executa-o depressa. Porque Judas havia combinado com os mestres da lei e os doutores uma oportunidade de entregar Jesus, mas não poderia ser no meio da multidão, porque a multidão gostava de ouvir Jesus e protegia Jesus. Teria que ser numa ocasião em que Jesus estivesse sozinho ou com um grupo menor de pessoas para facilitar a captura de Jesus e a sua prisão. E então Judas vai entregar Jesus aos judeus. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus disse isso. Como Judas guardasse a bolsa, alguns pensavam que Jesus queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. A noite do pecado, a noite da escuridão, das trevas. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele.
Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Pedro disse: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou? Tu não podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Jesus estava falando da sua morte na cruz. O seguimento de Pedro mais tarde representa sua morte na cruz. Pedro também foi crucificado por amor a Cristo. Porém, Pedro disse: Senhor, por que não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Pedro faz um juramento, somente de palavras, um juramento vazio, pois seu coração ainda era covarde e medroso. Por isso Jesus disse: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que tenhas me negado 3 vezes. Pedro também nega Jesus, se afasta de Jesus. Para defender a própria vida, ele se afasta do Mestre. Muitas vezes também nós somos assim. Para defender a nossa própria vida, para sermos melhores do que os outros ou para nos enturmarmos com os outros, abandonamos Jesus, negamos Sua palavra. Que Deus nos dê a graça do arrependimento e da conversão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.